Boa tarde para você, boa tarde a todos. E deixou muito claro que além do ministro precisar andar na linha, é preciso receber e receber bem deputados e senadores, porque o presidente Lula deixa bem claro que está contando com o voto dos partidos aliados lá no Congresso Nacional. Partido que faz parte aqui da administração federal. Aqueles partidos que têm assento nos ministérios precisam dar a contrapartida, precisam entregar votos, principalmente em votações importantes lá no Congresso Nacional, e é isso que ele deixou bem claro, lembrando, inclusive, que o ministério é resultado, segundo ele, de acordos políticos. Por isso, é preciso ter em mente que esse bom relacionamento com o Congresso Nacional precisa ser uma prioridade de todas as pastas, não é só aqui dentro do Palácio do Planalto. A gente tem a declaração do presidente Lula. Segundo, muitos de vocês são resultado de acordos políticos. Porque não adianta a gente ter o governo tecnicamente mais formado em Harvard possível e não ter um voto na Câmara dos Deputados e não ter um voto no Senado. É preciso que a gente saiba que é o Congresso que nos ajuda. Nós não mandamos no Congresso. Nós dependemos do Congresso e por isso cada ministro tem que ter a paciência e a grandeza de atender bem cada deputado, ou cada senador, ou cada senadora que o buscar. Vale lembrar que durante os governos anteriores de Lula, era uma máxima aqui dentro do Palácio do Planalto de que ele recebia realmente todo parlamentar que pedia uma agenda privada. Eles saíam daqui satisfeitos, com fotos, mas sem o compromisso, sem grandes promessas de que as reivindicações seriam aceitas, mas saíam satisfeitos, o que era importante e o que acabava repercutindo lá no Congresso Nacional. É isso que a equipe petista quer repetir a partir agora da volta do trabalho do Congresso Nacional em fevereiro. É um aceno claro também que foi dado às candidaturas de Arthur Lira e de Rodrigo Pacheco para a reeleição à frente das presidências da Câmara e Senado. E Lula deixou bem claro também que pretende conversar com todos, não só com aqueles que pensam exatamente conforme o governo dele. A gente tem a declaração do presidente. Não tem veto ideológico para conversar e não tem assunto proibido em se tratando de coisas boas para o povo brasileiro. Então eu quero que vocês saibam, que vocês contem comigo, porque eu tenho consciência que não é o Lira que precisa de mim. É o governo que precisa da boa vontade da presidência da Câmara. Não é o Pacheco que precisa de mim. É o governo que precisa, de um bom relacionamento com o Senado. Agora, tem indicações, Cláudia, que são mais complicadas para o governo federal. Indicações que foram feitas pela União Brasil, como o da ministra do Turismo, Daniela Carneiro, que é supostamente acusada de ter relacionamento com representantes de milícia, e do ministro da Integração, Valdez Góes, que é condenado pelo Superior Tribunal de Justiça por desvio de recursos, já começa a criar problemas aqui para a administração federal. Até por conta disso, o recado é de que é preciso que todos andem na linha. Lula até brincou, o Bruno comentou agora há pouco, que Alckmin fez acenos, fez elogios ao presidente Lula. Lula, por sua vez, também brincou dizendo que Alckmin, como ministro da Indústria e Comércio, corre o risco de ter mais poder, inclusive, do que o próprio presidente da República. Bom, obrigada aí, Luciana Verdolim, pelas suas informações. Lu volta com a gente com outros assuntos em destaque daqui a pouco. Vamos chamar logo o nosso comentarista aqui da Jovem Pan News, o Diogo Schelp, para falar dos principais assuntos de hoje. Diogo, seja bem-vindo, uma boa tarde para você. Duas questões em destaque aí. Primeiro, sobre a reportagem, o link ao vivo aqui da Luciana Verdolim, que falou do Lula aí nessa reunião, destacando a relação que ele espera que seja boa dos ministros com a Câmara e com o Senado, algo que pode se repetir nesse novo governo. O que a gente pode esperar dessa relação? Boa tarde, Cláudia. Boa tarde a todos. Com certeza, Lula, nesse discurso, faz um reconhecimento de que terá um grande desafio pela frente na relação com o Congresso, já que muitos deputados e senadores eleitos vão compor
uma oposição mais reforçada do que ele enfrentou, por exemplo, em seus primeiros governos. Então, ele dá um recado para os ministros, principalmente aqueles ministros que não estão tão acostumados com o jogo político de Brasília, mas também para os outros que fazem parte da sua base política e dos outros que fazem parte dessa aliança que ele estabeleceu com partidos que não são historicamente ligados ao PT, mas que poderão compor, então, uma base política no Congresso. Essa é a esperança de Lula, essa foi a estratégia que ele adotou. É muito interessante aí na reportagem da Luciana Verdolin, essa história, né, esse dilema, esse impacto causado pelas acusações que são feitas à ministra do Turismo, que é do União Brasil que tem aí 3 ministros na esplanada dos ministérios. O que acontece? O União Brasil, apesar de ter esse espaço no governo, de ter conseguido esse espaço no governo, não promete alinhamento automático com o governo federal nas pautas importantes, nas votações do Congresso. Então, isso cria uma situação difícil e é importante para o governo Lula, porque o União Brasil vai ter, por exemplo, na Câmara dos Deputados, a 3ª maior bancada. Então, é realmente um partido que merece uma atenção do presidente. E com essa situação, essa fragilidade que se impõe aí, com 2 ministros com problemas, já cria uma situação de tensão com esse partido importante para Lula nessa relação com o Congresso, já de largada. Bom, Diogo, antes da Luciana Verdolin, a gente teve a entrada aí do Bruno Pinheiro, que destacou na fala de Lula essa questão da desobediência ou talvez a relação aí dos ministros. O ministro que fizer alguma coisa errada, ele falou que vai ser convidado a se retirar do governo. Essa pode ser uma bronca ou um puxão de orelha em relação a essas polêmicas que aconteceram essa semana, principalmente aí do Lupe, que falou da Previdência, que poderia ser revista, ele que é responsável pela pasta. Logo depois veio o ministro da Casa Civil tentando botar panos, aliviar um pouco a situação. A ministra do Planejamento, Simone Tebet, também fez o mesmo. Exatamente, né? A fala do Lula não é muito explícita em direção ao Carlos Lupe, nem faz menção direta à ministra do Turismo, mas você vê que ele divide a questão em 2 pontos. Ele fala: quem fizer coisa errada será convidado a se retirar de maneira educada do governo, e se for grave, vai responder na justiça. Então, implicitamente, em coisa errada, muita coisa cabe, né? Pode ser tanto algo errado do ponto de vista ético, de desvios, enfim, quanto algo relacionado a justamente propostas que não estão no plano do governo Lula. E quando ele fala claramente sobre questão de justiça, aí sim fica evidente que ele está falando de crimes, né? Ou questões do aspecto civil, do plano civil. Então, ele faz essa distinção na fala e aparentemente direciona essa mensagem justamente a esses 2 tipos de problemas que podem ser enfrentados nas relações entre os ministros ou no ímpeto de ministros de anunciar coisas que não